Boa tarde a todos. É uma satisfação estarmos aqui reunidos para tratar desses temas profundos do espírito. Eu devo dizer inicialmente que tomei conhecimento da pessoa de Khalil Gibran na década de 60. Naquela época eu estava assim ligado à literatura espírita e digo até que não compreendi muito bem a sua mensagem, embora um colega meu de trabalho me dissesse e afirmasse enfaticamente que o maior livro que ele já tinha lido seria O Profeta. E eu confesso que até li o livro, mas não me impressionou tanto. Mas depois de tomar contato com a literatura teosófica, aí é que eu vim realmente a compreender a profundidade desse trabalho. E eu até dimensiono o personagem principal, no caso aqui, o profeta, que é nominado aqui na literatura como Al-Mustafa. Então, eu coloco na dimensão de um mestre de sabedoria. E eu espero justificar um pouco desse pensamento à medida que nós formos penetrando no texto. Mas, inicialmente, vamos fazer uma apresentação sumária da biografia do Khalil Gibran, que foi um artista plástico, poeta e escritor libanês, que tornou-se celebridade mundial por seu livro O Profeta, editado em 1923 nos Estados Unidos. Estamos, portanto, fazendo quase 100 anos desse trabalho, e é um momento até muito bom que a gente se lembre disso. Registra-se que passou 25 longos anos reescrevendo e aperfeiçoando os seus textos até o seu lançamento. Desde então, edições sucessivas ocorreram em mais de 30 idiomas, com interesse cada vez maior do público, que muitas vezes o transformou num livro de cabeceira. Esse acatamento e atração deve-se, entre outras qualidades, a uma abordagem coloquial, revivida em parábolas de fácil assimilação e acessíveis analogias, que encantam e atraem o leitor ou o virtual ouvinte. Dali parece fluir uma sabedoria eterna, esquecida nas idades, independente de filosofias e religiões, capaz de restabelecer no ser humano a sua real identidade. Pensando-se nisso, foram colocadas as presentes reflexões, porque essa sabedoria oculta e eterna realmente existe, e desde as imemoriais tradições indianas é conhecida como Brahma Vidya, ou sabedoria divina, traduzida modernamente como teosofia. Na atualidade, é representada no Ocidente pela Sociedade Teosófica, que a define e afirma como procedente dos guardiões do conhecimento, os Mahatmas, ou mestres de sabedoria, seres que já completaram o ciclo da evolução humana. A editora teosófica encarrega-se da divulgação desse conhecimento no Brasil. Curiosamente, o personagem Al-Mustafa, o profeta no livro de Gibran, expressa-se com base nessa sabedoria transcendente. E ela envolve subjetivamente todos os seus enunciados, numa trajetória poética e informal, reverenciando a beleza esquecida, sufocada ou despercebida num mundo de perplexidades e incertezas. Nas palavras do tradutor Mansur Shalita, Gibran não procura incutir em nós ideologias e metafísicas, mas despertar e desenvolver as reservas de bondade soterradas sobre as amarguras e a dureza da existência. Em algumas passagens dos textos originais e das reflexões, os números colocados ao lado, entre parênteses, devem ser confrontados para melhor direcionamento e clareza.
assim pode-se constatar que nada de especial foi acrescentado às inspiradas palavras do escritor, e sim uma visão direta e conclusiva do que pode ser percebido, segundo os princípios e afirmações da citada tradição sabedoria, que é patrimônio comum de toda a humanidade. Será reproduzido adiante intercaladamente o texto integral de O Profeta, na parte superior de cada folha, seguindo-se as reflexões e comentários logo em seguida ao segmento respectivo. Aí você pode botar o slide seguinte, Jorge. Então, nós apresentaremos os 3 primeiros parágrafos e aí depois faremos a reflexão respectiva. Ô, Jorge, é mais em cima um pouco quando tem... exatamente. Esse aí é o texto inicial na parte superior, onde está o número 1, 2 e 3. Então, esses 3 parágrafos é o que dá o início ao livro Profeta. Então, ao Mustafa, o eleito e o bem-amado, que era uma aurora em seu próprio dia, esperava havia 12 anos na cidade de Orfalese o regresso de seu navio, que o levaria de volta à ilha onde nascera. E no 12º ano, no 7º dia de Ailu, o mês da colheita, galgou um monte fora da cidade e olhou para o mar. E deparou com o navio chegando com a névoa. Então, as portas de seu coração abriram-se e sua alegria voou longe sobre o mar. E, fechando os olhos, orou no silêncio de sua alma. Então, essas palavras iniciais já dão uma pista de quem é esse personagem. E aí nós diríamos o seguinte: o sábio ou o ser liberto possui uma estatura espiritual que o compatibiliza a novas propostas de atuação no plano divino. Esse estado de consciência deve-se ao pleno amadurecimento na senda, que envolve ciclos de crescimento e vidas voltadas ao domínio da sabedoria. A identificação com a unidade da vida lhe traz a plenitude e a real vivência do ser. Agora, vamos relacionar os parágrafos com algumas observações que vamos fazer. Pode seguir adiante um pouco, Jorge. Afrânio? Sim. Aparentemente tem um vento aí, né, que está balançando a câmera e fazendo ruído no microfone. Confere? Eu vou desligar. O ventilador. O ventilador. Então, nós diríamos que o eleito, veja, quando se fala no primeiro, logo no parágrafo inicial, o eleito e o bem-amado. Quem é o eleito? O eleito é o próprio Al-Mustafa, no caso, né? Que ele é o ser ascensionado, o que atingiu a dimensão divina da sabedoria. O bem-amado é aquele que conhece a plenitude do amor incondicional. Uma aurora em seu próprio dia, ou seja, ele atingira a iluminação. Esperava havia 12 anos os ciclos de evolução da consciência. Regresso de seu navio, o reencontro com seus originais instrutores e pares. A ilha onde nascera a restrita comunidade de mestres e adeptos pertencentes ao governo oculto do mundo. Ou seja, esse sábio não era um ser isolado, ele tinha uma origem e uma finalidade dentro do programa do mundo, vamos dizer assim. Agora, no segundo parágrafo, nós vemos, no 12º ano, ou seja, ele concluíra a conclusão da experiência cíclica terrena. Ao 7º dia, o fechamento do ciclo consciencial do adeptado. O mês da colheita,
a maturação do conhecimento espiritual. Galgou o monte, atingiu a sabedoria e a plenitude. Aí nós devemos até nos lembrar de Jesus no Sermão da Montanha, que é algo famoso, né? Mas tudo isso é uma linguagem simbólica, né? E olhou para o mar, conceituou a unidade da vida. Nós sabemos que o oceano sempre é visto assim como esse fundo único que abrange a unidade. Os rios correm para o mar. E as portas de seu coração abriram-se, ou seja, ele é um ser que está integrado à vida plena e unificada. O mestre de sabedoria, portanto, ele está nessa dimensão superior. Como já dissemos no início ali do comentário, que o sábio ou o ser liberto possui uma estatura espiritual que o compatibiliza a novas propostas de atuação no plano divino. Esse estado de consciência deve-se ao pleno amadurecimento na senda, que envolve ciclos de crescimento e vidas voltadas ao domínio da sabedoria. A identificação com a unidade da vida lhe traz a plenitude e a real vivência do ser. Agora, nós poderíamos fazer ou alongar um pouco esses comentários, dizendo que esses sábios representam aquilo de mais sublime que o ser humano pode almejar, em se tratando de desenvolvimento consciencial adquirido na jornada evolutiva terrestre. Na cultura ocidental, tal perspectiva é praticamente desconhecida, pois a vivência espiritual como autodesenvolvimento não possui o crédito ou a prioridade merecida. Nesse caso, o destaque volta-se para o conhecimento filosófico intelectual, com o reconhecimento dos personagens históricos que deixaram os seus registros no tempo através da filosofia ou da ciência. Além disso, as próprias hierarquias eclesiásticas no Ocidente, influenciadas diretamente pelas tradições judaico-cristãs, ocupam milenarmente esses espaços culturais, disseminando através das escrituras bíblicas os seus arrazoados, quase sempre isentos de profundidade ou sólido embasamento. Muitas vezes, isso reduz a própria deidade à mera projeção divinizada do ser humano, numa visão calcada em suas próprias virtudes e paixões. Isso seguramente é resultado do conceito criacionista do mundo e do cosmos, mormente em concepções ainda mais antigas e arcaicas, em que a Terra era vista unicamente como o centro onde tudo gravitava ao seu redor. Nas tradições orientais, especialmente na filosofia Vedanta da Índia, nas concepções do yoga ou nos registros milenares védicos, de cunho essencialmente evolucionista, são expostos e praticados conhecimentos multimilenares, onde se conceituam ciclos e calendários que alcançam ou extrapolam bilhões de anos, colocando o universo em dimensões mais compatíveis. Esse acervo persistia como congelado e desconhecido no mundo ocidental, reunido por algumas instituições esotéricas que, eventualmente, o mantinham restrito. Após a metade do século XIX, o esforço desses reverendados mestres de sabedoria, seres que já teriam concluído o aprendizado espiritual terrestre, inspirou a criação da Sociedade Teosófica em 1875, através da notável ocultista russa Helena Blavatsky e do ex-militar e advogado americano Henry Steele Olcott, cujos empenhos e dedicação à causa sedimentaram esse conhecimento até os dias atuais. Não se conhece se Khalil Gibran dispunha de tais conhecimentos ou de similares informações. Apenas sustenta-se que sua literatura, mormente essas páginas inspiradas de O Profeta, compatibiliza-se com a dita sabedoria universal.
exposta nas afirmações e ensinamentos daquilo que se define como teosofia. O personagem, mesmo de natureza simbólica ou ficcional, identifica-se com os ditos Mahatmas da multicultura oriental indiana. E agora nós passaríamos para o texto do profeta, propriamente dito, seguindo adiante a leitura do livro, O Profeta. Afrânio, veja se o slide é esse. Não, pode ir adiante. É isso aí. Não, recue um pouco, Jorge, o anterior. Vá para o seguinte. Aí, é esse daí. Então, seguindo a leitura do profeta. Contudo, não posso demorar-me por... não, mas teve um probleminha aí, Jorge, onde está escrito assim, mas ao descer o monte foi invadido pela tristeza. Veja se tem aí um pouquinho anterior, senão eu lerei aqui dos meus próprios registros. Eu acho que houve aí um probleminha. Bom, deixa aí, eu vou ler a parte anterior a essa daí. Mas, ao descer o monte, foi invadido pela tristeza e pensou no seu coração: como poderei ir-me em paz e sem pena? Não será sem um ferimento na alma que deixarei esta cidade. Longos foram os dias de amargura que passei dentro de suas muralhas, e longas as noites de solidão. E quem pode despedir-se sem tristeza de sua amargura e de sua solidão? Muitos foram os pedaços de minha alma que espalhei nestas ruas, e muitos são os filhos de minha ansiedade, desnudos entre estas colinas, e não posso abandoná-los sem me sentir oprimido e entristecido. Não é uma simples vestimenta que dispo hoje, mas a própria pele que arranco com minhas mãos. E não é um mero pensamento que deixo atrás de mim, mas o coração enternecido pela fome e a sede. Então, essas são reflexões desse profeta que se preparava para se afastar da cidade, mas ficava imbuído dessa imensa compaixão por aquela população. Então, nós diríamos, fazendo uma reflexão sobre o que foi dito, que o mestre tem sua consciência nos planos superiores, atento ao desenvolvimento da comunidade terrestre, num trabalho silencioso e despercebido pela humanidade. Nessa íntima identificação está implícito o seu sacrifício, quando, no silêncio interno, mediante a constatação do sofrimento humano, solidariza-se com seus semelhantes e com a vida universal. As dores do mundo também lhe pertencem, moldando-lhe a percepção e a vontade, direcionadas pela compaixão. E então, nós faríamos aí um comentário adicional. Os mestres de sabedoria, embora transitem consciencialmente nos mais elevados segmentos sutis dos mundos superiores, podem estabelecer-se também no mundo físico, como seres encarnados, segundo a natureza do trabalho a ser realizado junto às comunidades humanas, em conexão com prováveis discípulos escolhidos, que nunca fazem divulgação ou alarde desse labor oculto, sempre direcionado ao desenvolvimento de suas almas, para o serviço altruísta no mundo. Isso impõe elevada dose de sacrifício do próprio mestre, que poderia estar realizando outras atividades em elevadas esferas conceituais, das quais a humanidade não dispõe de quaisquer referências. O sofrimento humano, tal como definiu o Buda, constitui um móvel principal
dessa temporal permanência nos planos inferiores, pelo objetivo único da compaixão e da possibilidade de estímulo à evolução das consciências nominais ou até de outros seres pertencentes a núcleos evolutivos paralelos, como os anjos ou outras consciências ditas elementares. O mestre possui plena identificação com a unidade da vida, pois seu conhecimento não é mero fenômeno intelectual, ligado ao espaço-tempo, mas à inteireza da plena vivência integral do momento presente, como patenteado nos 3 últimos parágrafos de suas afirmações, que abrange os 3 segmentos conceituais onde se estabelecem a personalidade humana, o meio físico, os mundos emocional e mental, que condicionam a humanidade à dualidade e à separatividade. Nos chamados mundos da impermanência e da ilusão, assim caracterizados pelo próprio Senhor Buda. Também é conveniente atentar para a frase, mas ao descer o monte, ou seja, ao contemplar os planos da personalidade, onde vigem praticamente todos os seres humanos, encarnados e desencarnados. Defronta-se com a dor e em si mesmo sente o seu profundo aguilhão e profere sua conclusão. Mas ele não o faz com a mente dita inferior, intelectual. Ele não pode baixar do mundo mental verdadeiro, onde reside o seu luminoso ego, no mental superior. Assim, arquiteta o pensamento, como dito, no seu coração, portanto, em sua inteireza e conexão com os planos superiores, no idioma sânscrito, na inteireza de Atma, Buddhi, Manas, que representa a vontade, sabedoria e a inteligência do ser humano. O mestre, portanto, é um ser liberto, porém se sente plenamente ligado à humanidade desde tempos imemoriais, como será afirmado e visto em momentos posteriores. No mundo ocidental, o único mestre proclamado é Jesus Cristo. Suas quase lendas de nascimento, vida, sacrifício e morte também se assemelham a outras de grandes seres como Krishna, na Índia, ou Osíris, no Egito Antigo. Eles são responsáveis ou se colocam como tal, como instrutores da humanidade em seus respectivos tempos de atuação. E aí nós iríamos para o slide que começa naquela proposta. Contudo, não posso demorar-me por mais tempo, viu, Jorge? Eu acho que ficou um pouco... exatamente isso aí. Aí ele prossegue. Contudo, não posso demorar-me por mais tempo. O mar que chama-se todas as coisas está me chamando e devo embarcar. Ele está se referindo ao mar como essa unidade da vida. Isso tudo é uma linguagem simbólica, evidentemente. Pois permanecer aqui enquanto as horas se queimam na noite seria congelar-me e cristalizar-me no molde. De bom grado, levaria comigo tudo o que aqui está. Mas como fazê-lo? A voz não leva consigo a língua e os lábios que lhe deram asas. É isolada que deve procurar o éter. É também só e sem um ninho que a águia voa rumo ao sol. E aí nós ofereceríamos a seguinte reflexão logo abaixo. Prossiga aí, Jorge. A consciência do ser liberto, vivenciando essa grandeza, incompatibiliza-se com o mundo das formas e com os desejos profanos. A identificação com a liberdade e a plenitude é o seu verdadeiro apanágio. Os veículos que abrigam a consciência nos planos mais externos da manifestação significam meros suportes à trajetória ascensional. E aí ofereceríamos um comentário ainda para alargar mais essa dimensão do mestre
que acabamos de reconhecer. O mestre já atingiu a plenitude, portanto, seu principal compromisso reside nos mundos superiores, como partícipe e pleno colaborador do plano de evolução e da própria divindade que o rege. Nas Escrituras, tem-se a confirmação do Cristo, que em certo momento proferiu: meu reino não é deste mundo. Da mesma forma, assim é dito: pois permanecer aqui enquanto as horas se queimam na noite seria congelar-me e cristalizar-me no molde. O plano evolutivo é dinâmico e disponibiliza nobilíssimas ações de serviço de seus capacitados agentes, muito além do que a inteligência humana poderia conceber. Essa atuação e trabalho ocorrem ou desenvolvem-se nos mundos sem forma, como também é justificado pela frase: de bom grado levaria comigo tudo o que aqui está, mas como fazê-lo? Todas as afirmações subsequentes são para reafirmar que as formas não se compatibilizam com os conceituais mundos arquetípicos superiores, nos segmentos do plano mental abstrato e, acima deste, no plano búdico e átmico. Isso é uma barreira intransponível para os conceitos intelectuais humanos corriqueiros, incapazes de uma assimilação eficiente dessas realidades transcendentes. Assim sendo, a resposta oferecida para tal experiência ou vivência é obtida nas mesmas tradições do yoga, como no conceito do samadhi, ou êxtase, quando o praticante, em distintos níveis de consciência, pode alcançar a plena união com a própria divindade, tal como ainda no exemplo conhecido do Cristo, ao afirmar: eu e o Pai somos um. Esse registro final proporcionado pelo autor é também só e sem união que a águia voa rumo ao sol, constitui um fecho compatível com essa identificação com a divindade, pois nos próprios enunciados teosóficos, a divindade conceitual possui justamente a designação simbólica de logos solar, que não se refere especificamente ao astrofísico em particular, mas a uma inteligência de onde se irradia todo o complexo vital pertinente ao sistema, representando algo como a inefável vida una do Logos, num nível que a intelectualidade humana não pode abarcar. Enfim, um mestre de sabedoria é um ser com pleno domínio de sua consciência em todos os níveis de desenvolvimento humano e que, em certos aspectos ou certos lapsos de tempo, oferece-se como instrutor da humanidade. E aí passaríamos para a continuidade do próprio livro, quando ele atingiu o sopé da colina. Dá adiante, Jorge, por favor. Exatamente aí. E, quando atingiu o sopé da colina, virou-se novamente para o mar e viu seu navio aportar. E, no convés, agruparem-se os marinheiros, os homens de sua terra natal. E sua alma gritou e disse-lhes: filhos de minha velha mãe, que correis na crista das vagas impetuosas, quantas vezes navegastes nos meus sonhos e agora chegais ao meu despertar, que é meu sonho mais profundo. Disposto encontrais-me a partir, e minha impaciência de velas desfraldadas está à espera do vento. Tomarei apenas mais um hausto de ar neste recanto sereno, volverei para trás somente mais um olhar afetuoso. E logo após, juntar-me-ei a vós, marujo entre marujos. E tu, vasto mar, mãe sempre acordada, que sozinho és paz e liberdade para o rio e o regato. Uma só volta fará ainda esta corrente,
um só murmúrio sussurrará ainda nesta clareira. Depois virei a ti, gota ilimitada a um oceano ilimitado. Então, todo esse trabalho do Khalil Gibran é desenvolvido numa prosa poética profunda, que, naturalmente, tem um significado. Nós emprestamos esse significado profundo sob o fundo de um mestre de sabedoria com seu conhecimento milenar. Então, o que é que nós podemos colher disso que ele se refere a esses seres que ele realmente vai encontrar no navio ou simbolicamente vai fazer isso? Aí nós diremos que existe uma hierarquia oculta, responsável pelo processo de evolução dos mundos e da vida. O acesso a esses seres só é permitido depois de elevado estágio de crescimento espiritual, que culmina com as iniciações. Esse destacado padrão de experiência traz em si a plena vivência da unidade da vida. Veja como ele se refere ao oceano, sempre mostrando essa unidade. Como é conferida aos mestres de sabedoria. Integrar essa hierarquia é a suprema meta da consciência humana em expansão, que prescinde da palavra para a sua íntima e interna comunicação. Aí nós diríamos ainda um comentário sobre esses aspectos mais profundos, que as tradições orientais milenarmente conceituam esses seres especiais desde longos fragmentos perdidos da história. Isso é tão pertinente que muitos deles têm nomes que se repetem ou superpõem-se em períodos quase mitológicos. Tudo isso pode ser bastante condizente, pois no hinduísmo há uma riqueza de conceitos capacitando o ser humano, reconhecido como um peregrino multimilenar, através de sucessivas reencarnações, apto a essa identificação com a divindade, quando atingir a libertação. Essa libertação e conquista pode ocorrer em vida física através do samadhi. Um exemplo conhecido é Ramakrishna, que ficava muitos dias seguidos em êxtase. Outro exemplo digno foi Sri Ramana Maharshi, o sábio de Arunachala, desencarnado em 1950. Esse sábio impressionou o escritor inglês Paul Brunton, eminente estudioso de orientalismo. O escritor praticamente não dialogou com o sábio, gozou de sua presença, meditando em sua proximidade e revelou-se transformado. Isto pode se explicar pela exposição à aura do mestre e a provável empatia deste com o escritor. Quanto à hierarquia oculta, essas tradições asseguram um governo oculto do mundo. Pode-se até associá-lo ao reino referido por Jesus. Pouco se fala abertamente desse governo, provavelmente porque a humanidade não está em condição de entendê-lo ou conceituá-lo. Mas as palavras do sábio são diretas e conclusivas. Filhos de minha velha mãe, que correis na crista das vagas impetuosas. Aqui identifica-se na plenitude da fraternidade com aqueles irmãos que navegam no topo das ondas bravias, ou seja, que atingiram o domínio, o conhecimento da unidade da vida e agora se reconhece preparado para eles novamente juntar-se como gota ilimitada a um oceano ilimitado. Não é cabível especular-se a que gênero de serviço ele se predispõe, mesmo porque, nesse nível, a comunicação não é feita segundo os símbolos tradicionais. Muito apropriadamente, o escritor inicialmente registrou, e sua alma gritou e disse-lhes. Certamente, esse grito da alma pode ser entendido como uma comunicação telepática, de ser para ser, na unidade da alma, sem distinções ou interferências. Isso só pode ser possível
nos mundos transcendentais e por consciências que ali tenham domínio ou trânsito. E aí passaríamos para o seguinte. E enquanto caminhava, vi homens e mulheres abandonarem suas hortas e vinhedos e apressarem-se rumo às portas da cidade. E ouvi-os chamarem seu nome e anunciarem de campo a campo uns aos outros a chegada de seu navio. E disse consigo mesmo: será acaso o dia da separação, o dia do encontro? E será dito que meu anoitecer era, na verdade, minha aurora? E o que oferecerei àquele que deixou seu arado no meio do rego e àquele que imobilizou a roda de seu lagar? O lagar é algo que serve um artefato para fabricar vinho, é alguma coisa tipo um moedor, eu acredito, eu não conheço exatamente o que seja. Mas toda essa linguagem aí é uma linguagem simbólica desse contato do mestre com o próprio povo, que ele sempre está apto a atender quando necessário. E aí ofereceríamos a reflexão para esse trecho da seguinte maneira: o serviço e a compaixão também são as expectativas e metas do ser liberto, ao vislumbrar os que se debatem na escuridão. Embora lhe seja facultado o direito de ascensão às esferas superiores, integrado à senda de iluminação, anela dividir sua experiência com a humanidade, carente e suplicante. Nenhum pedido ou chamado ficará sem resposta ao que estiverem aptos a ouvi-lo. E aí faríamos ainda um pequeno comentário. Da mesma forma, os pensamentos vibrantes do mestre, direcionados com sublime compaixão aos habitantes da localidade, repercutiram nas respectivas individualidades de cada componente daquela população, que, de alguma forma, identificava-se com a benfazeja presença e consciência do sábio. A comunicação se fez e o próprio mestre pôde assimilar a esperada resposta pelos mesmos meios sutis com que fora proposta. Nessa condição, o sábio vivencia a plenitude da consciência unitária, o puro nível do amor incondicional, onde inexistem calendários ou intervalos espaço-temporais, e sim a experiência da pura fraternidade. Ele, a si mesmo, interroga-se, mas, de antemão, já percebe que todas as respostas estão inclusas e disponíveis, e nenhuma questão carecerá de clareza e integridade. Então, a gente vê que há uma perfeita identificação entre os mestres e a própria comunidade. Ele que sabe que vai ter que se afastar dali, mas que se predispõe a essa relação íntima com aquela comunidade que lhe é tão importante. E aí ele continua nas suas reflexões, e nós pedimos aí a Jorge para avançar um pouco na página seguinte. Então, as próprias reflexões do mestre. Converte-se-á meu coração numa árvore de abundantes frutos que colherei e lhes distribuirei, e correrão meus desejos como um manancial onde lhe encherei os copos. Sou, acaso, uma harpa para quem me toque a mão do Onipotente, ou uma flauta para que seu sopro me atravesse? Um ser em procura de silêncios, eis o que sou. E que tesouros tenho descoberto nos meus silêncios que possa distribuir com segurança? Se este é o dia de minha colheita, em que campos plantei a semente e em que estações esquecidas? Se esta é, na verdade, a hora de levantar minha lanterna, a chama que nela brilhará não será minha. Vazia e apagada erguerei minha lâmpada.
e o guardião da noite abastecerá de azeite e acenderá também. O mestre sempre se coloca nessa posição serena e humilde de um ser que tem toda essa compreensão, mas não se julga importante por isso. Mas ele quer sempre pensar nessa comunidade carente que está ali e que ele é obrigado ali, por injunções, a se despedir daquele contexto. E aí nós ofereceríamos a seguinte reflexão. Parte adiante, Jorge, a reflexão. A íntima e suprema doação reveste na própria inspiração e revelação da deidade em si. O mestre, em sua luminosa e abrangente aura, esparge a vibração de suprema paz e harmonia. Em sua introspecção e contemplação, encontra a perene humildade, consoante a consciência de altruística e confiante vivência, a revelação unitária da vida. Suas ações serão iluminadas pela luz divina. E aí diríamos ainda, a título de comentário, que assim o mestre vivencia o seu próprio êxtase, aquela dimensão própria da consciência santificada, como nos exemplos anteriormente descritos, em que se experimenta o sagrado dentro de si. Nesse caso, cabem perfeitamente as palavras, tanto nas frases interrogativas como nas afirmativas, quando a luz divina o ampara perenemente, e que, no fundo, é um diálogo consigo mesmo. Ou seja, o mestre tem inteira conexão com o seu verdadeiro ser, que é o ser unitário, que nós só podemos apenas tecer comentários, assim, sem maior profundidade. Nesse caso, cabem perfeitamente as palavras, tanto nas frases interrogativas como nas afirmativas, quando a luz divina o ampara perenemente, e que, no fundo, é um diálogo consigo mesmo. É importante constatar que, nesse momento de íntima contemplação e identificação com o divino, em nenhum momento ele se justifica em seu próprio eu, ou seja, ele quer e almeja unicamente o bem dos outros, servir, transformar-se num manancial para distribuição aos que necessitam. Quando conceitua o seu próprio espaço e brilho, minimiza-os como se advindos de uma graça externa. Tudo isso comprova, evidentemente, o seu altruísmo e sua humildade, valores consagrados do mestre de sabedoria. E assim, prosseguiríamos ainda com a continuidade do livro. Pode passar adiante, Jorge. Essas coisas ele expressou sem palavras, mas muitas outras permaneceram inexpressas no seu coração. Ou seja, nesse nível do mestre, ele não precisa dar palavra propriamente para a comunicação. Aquilo ali é uma coisa que já está automatizada dentro do seu próprio ser. Ele está em união com toda a realidade, né? Mas muitas outras permaneceram inexpressas no seu coração, pois nem ele podia externar seu segredo mais profundo. E quando entrou na cidade, o povo inteiro o recebeu, e todos estavam clamando o seu nome numa só voz. E os anciãos da cidade aproximaram-se e disseram: não nos deixes ainda. Foste um meio-dia em nosso crepúsculo, e tua juventude deu-nos sonhos para sonhar. Não és um estrangeiro nem um hóspede entre nós, mas nosso filho e nosso bem-amado. Não condenes ainda nosso olhar a sofrer a fome de sua face. Você veja que o mestre, ele sem palavras nenhuma, todos sentiam essa presença magnífica, e aqueles que podiam se expressar tinham essa expressão assim plena de conhecimento ou de união com o próprio mestre. É uma coisa interessante. E aí nós ofereceríamos a reflexão.
O sábio tem seu foco de consciência deslocado aos planos superiores, nas regiões da intuição pura e do amor incondicional. De si emanam padrões de harmonia recebidos pelas mentes desarmadas dos apelos sensoriais. Em solene convite devocional e anseios amorosos. A presença do Mestre é a representação da perene alegria, da expressão da vida unitária, catalisando e transformando as mentes ao redor de si. E aí nós diríamos ainda que os sentimentos de amor do Mestre em sua vivência estática é um poderoso centro de conexão e vibração simpática perante os circunstantes que o contemplam e o cercam. Isso permite ainda multiplicar a onda benfazeja de bem-estar que anima a multidão, pronta a nutrir-se de seu ensinamento. Do seu próprio silêncio parece irradiar uma harmonia cósmica que a todos envolve numa corrente invisível em direção aos reinos superiores. Ele percebe coisas e pessoas como parte de uma vibrante sinfonia, e as vozes acolhem o seu nome como um cântico de glória de 1000 arpejos celestes, entoado por anjos e serafins. Assim, conceitua em seu coração a plenitude do amor em sua inteireza. E, nesse instante mágico, convence-se plenamente de que a separatividade não tem lugar em seu interior, como senhor de todos os horizontes, mas intimamente sofre por não poder revelar tal verdade e teme fazer-se incompreendido, pois em seu interior intui a necessidade da ausência em maior benefício do próprio plano divino. E aí passaríamos, então, para a continuidade do texto, o profeta propriamente dito. E os sacerdotes e as sacerdotisas disseram-lhe: não consintas que as ondas do mar nos separem e que os anos que conosco passaste se tornem uma lembrança. Andaste entre nós como um espírito, e tua imagem tem sido uma luz que nos iluminou as faces. Muito te temos amado, mas silencioso foi nosso amor, e com véus tem estado coberto. Agora, porém, ele grita e chama-te em alta voz, e quer revelar-se a ti. Pois assim tem sido sempre como o amor. Ele só conhece a sua profundidade na hora da separação. E outros vieram também e imploraram-lhe, mas ele não lhes respondeu. Baixou apenas a cabeça. E os que o rodeavam viram lágrimas caírem sobre seu peito. E aí nós ofereceríamos a seguinte reflexão. A mente externa procura reter o objeto do amor ou do ser amado em sua estreita fronteira mundano-temporal. O amor incondicional do Mestre não é assimilado e compreendido em sua verdadeira extensão, mesmo por hierarquias clericais ou pela humanidade em geral, carente e despreparada. O sábio somente pode oferecer-lhes sua irrestrita compaixão e solidariedade, que revelam a sua inteira e sensível dimensão. E aí nós diríamos ainda que, desse modo, entristece-lhe a voz dos sacerdotes e sacerdotisas, apelando por sua presença definitiva. Distintamente ouve os seus chamados, vindos dos resquícios da alma, e compreende mais uma vez a impossibilidade desse atendimento, pois o dever maior é com a própria vida. E a vida não pode ser retida na forma, como já experimentado, no seu silêncio interno. E este era o seu maior segredo, mas incapaz de ser compreendido pela carente multidão, ainda fragmentada nos sensoriais símbolos. Por isso, eleva-se a sua redobrada compaixão, derramando algumas sentidas lágrimas. E aí continuaríamos
o texto. E, caminhando com o povo, chegou à grande praça em frente ao templo. E uma mulher chamada Almitra saiu do santuário. E ela era vidente. E ele a encarou com excessiva ternura, pois fora ela a primeira a procurá-lo e nele crer no dia de sua chegada à cidade. E ela o saudou, dizendo: profeta de Deus em procura do infinito, quantas vezes sondaste as distâncias à espera de teu navio? E agora teu navio chegou e tu deves partir. Profunda é tua nostalgia pela pátria de tuas recordações e a morada de teus desejos maiores. E nosso amor não te quer prender em nós, nem nossas necessidades te reterem. Uma coisa, porém, pedimos-te, antes de nos deixares: fala-nos e dá-nos algo de tua verdade. E nós a transmitiremos a nossos filhos, e eles a transmitirão aos seus filhos, e ela não perecerá. Nós vemos que essa mulher falou com a linguagem ou com o sentimento intuitivo de uma verdade interior, porque ela foi no cerne da questão. E aí nós diríamos que, em condição de pureza vivencial, a consciência encarnada no sexo feminino é mais sensível à experiência do campo intuicional e à predisposição à ação amorosa. Assim, pode, intuitivamente, unir-se à dimensão do amor maior, apreendendo a palavra e a ação libertadoras para o futuro da humanidade. Ela, a mulher, pode significar o símbolo, o repositório do novo marco de transformação espiritual para o mundo. E aí, em função dessas palavras brilhantes da mulher, nós abriríamos um comentário aqui, agregando mais alguns valores. A praça e o templo, pelas benfazejas energias acumuladas, possuem um conteúdo quase mágico de aglutinação e transformação. A mulher, em estado de pureza, pode alcançar um raro momento intuitivo para a conceituação e prática de ideais maiores. Desta maneira, brota, então, a luz feminina, proferindo sábias palavras de elevada compreensão e liberdade. Belas também na própria construção formal, que trabalha um ritmo e um desejo imperativo de recomendar a decisão real e adequada, independente dos desejos dos que se colocam ávidos ou em estado de sofrimento pela ausência de um ser necessário à comunidade e por ela muito amado. E essa circunstância até nos remete à própria vivência tradicional através da história, quando milhões de mulheres experimentaram o sofrimento em decisões dificílimas, ao abdicarem da presença de seus consortes ou filhos em direção às frentes de combate em muitas guerras que devastaram a humanidade ao longo de milênios. Também é útil refletir que, no contexto em que se conceitua a reencarnação, sexos femininos e masculinos revelam-se seguidamente em benefício das experiências necessárias ao próprio ego, o nosso ser reencarnante, né? O eu superior, né? No designado corpo causal, no plano mental superior. Nesse caso, a grande lei é quem vai determinar o sexo no momento temporal, encarnatório de cada um. Evidentemente, na consciência da sociedade moderna, a mulher vem conquistando, a passos muito rápidos, o seu lugar de direito. Provavelmente, em muitos setores, obterá destacável hegemonia em relação ao homem que, de várias maneiras, distorceu ou desgastou o seu psiquismo como grupo ou como personalidade, em função de muita violência e descontrole, inclusive contra a própria mulher, com forte repercussão até nos dias atuais. Khalil Gibran sempre valorizou a mulher e, por elas, foi correspondido, especificamente uma, como mecenas e protetora, estimulando e muito o seu desenvolvimento artístico como pintor,
com aperfeiçoamento na França. Durante anos, trocaram um grande volume de correspondência em nível de amor essencialmente platônico e despido de interesses menores. Enfim, esse particular momento da mulher, nessa maravilhosa narrativa em prosa poética de Gibran, um dos pontos altos do livro O Profeta. E aí continua ainda as afirmações da mulher, porque aí nós só fizemos comentários sobre um texto, porque ela continua. Por favor, Jorge. Então, aí é o texto referente a Mitra, a mulher que falou: na tua soledade vigiaste por nossos dias, e na tua vigília escutaste os gemidos e os risos de nosso sono. Agora, revela-nos a nós próprios e conta-nos o que foi dado descobrir do que existe entre o nascimento e a morte. E ele respondeu: povo de Orfalese, de que poderia falar-vos, senão do que está agora se movendo dentro de vossas almas? Então, ele propõe essa pergunta, né? E aí nós faríamos uma reflexão. O mestre, em sua permanente vigília pela humanidade, realiza um silencioso, imponderável e profícuo trabalho. A sua experiência e graduação nos ciclos de evolução da vida é completa e abrangente. O seu domínio vem da concepção integral da realidade íntima de cada ser, bem como pela apreensão do mundo em sua inteireza. Intuitivamente, pode assimilar as vibrações amorosas que circulam diante de si. Então, o mestre não precisa nem que ninguém fale, ele sabe tudo perfeitamente, porque ele tem esse domínio. E a mulher experimentava um pouco disso, essa mulher em especial, porque ela fala tudo como se ela tivesse a consciência daquela presença espontânea daquele mestre naquela comunidade. E, assim sendo, a destacada intuição feminina conceitua a presença silenciosa da consciência do sábio, velando como guardião e condutor dos destinos da comunidade. Seu pedido é resumido, mas totalmente útil e abrangente, pois se sintetiza na história oculta, inacessível de cada um. O alfa e o ômega na trajetória vital do ser humano. Ou seja, entre o nascimento e a morte, foi o que ela perguntou. A resposta do mestre não poderia ser outra, pois a sua constatação significa o conhecimento e a existência do próprio impulso vital, a vibração amorosa, sem qualquer exclusão, movendo-se em todo aquele dinâmico cenário e nos seres que o compunham, desde o microcosmo de seus átomos fundamentais, os miraculosos impulsos do amor incondicional. E aí nós nos encaminharíamos para a fase principal que falou Almitra. Então, Almitra disse: fala-nos do amor. E ele ergueu a fronte e olhou para a multidão. E um silêncio caiu sobre todos, e com uma voz forte disse: quando o amor vos chamar, seguiu, embora seus caminhos sejam agrestes e escarpados. E quando ele vos envolver com suas asas, cedei, embora a espada oculta na sua plumagem possa ferir-vos. E quando ele vos falar, acreditai nele, embora a sua voz possa despedaçar vossos sonhos como o vento devasta o jardim. Isso aí até parece uma proposta pessimista para quem olha assim com a mente desarmada, tá certo? Mas não é nada disso, é porque o mestre fala com a profundidade do amor incondicional. Então, vamos fazer a reflexão de vida dessa afirmação do mestre. Por favor, Jorge. Segundo o ensinamento esotérico, todo ser humano deve buscar o dever, a sua verdadeira vocação para expressar-se no mundo de forma integral.
Essa inspiração está nas dimensões superiores do amor incondicional, nessa dimensão intuitiva profunda que nós até reconhecemos como o Budi, o estado iluminativo, no caso, né? Cujo exercício deverá confrontá-lo com os locais, pessoas e ações imprescindíveis ao seu próprio aprendizado, desenvolvimento e equilíbrio. E aí acrescentaríamos mais uma parte adiante, Jorge. A região da verdade interna pertence às dimensões espirituais e está disponível à compreensão do mestre. Ao homem comum, a ruptura com os ideais, entre aspas, da vida externa oferece-lhe indecisões e perplexidades. O crescimento espiritual envolve choques dolorosos da lei de equilíbrio, dirigidos à consciência em fixação nas ilusões sensoriais. Os ideais da vida superior estão divorciados da experiência personalística, quando nas trevas da ilusão, mas são eles os reais portadores da sonhada felicidade. Ou seja, a nossa felicidade é a felicidade e a compreensão espiritual do ser, aquilo que é verdadeiramente nós somos, mas que às vezes nos recusamos a e nos postarmos nessa direção, a direção do espírito, né? Aí faríamos ainda o seguinte comentário: desta forma, compreendeu intuitivamente a sensível mulher e sua pergunta encaminhou-se ao âmago da questão, que era sobre o amor, né? Não se trata do amor no nível humano comum. E o mestre disponibilizou-lhe a resposta com o exato conteúdo de seu próprio coração, já pressentido e amadurecido desde tempos primordiais. Falou com toda a intensidade do seu ser integral, como se nela enxergasse um modelo exato do discípulo aceito. Nesse caso, nenhum referencial do mundo externo conhecido possui o peso que se costuma atribuir. Ele fala de uma mudança total de paradigma, pois se antepõe em cada ser humano a grande barreira do karma acumulado em muitas encarnações e o serviço amoroso ao próximo necessário a seu equilíbrio e crescimento. Enfim, é preciso muita coragem e aptidão para tal desafio, que muitos afirmam soar como um novo nascimento. Mas há notícias de almas fortes que o fizeram e saíram vitoriosas. Bom, e daí o livro prossegue falando justamente desses ideais e dessa direção ao amor verdadeiro, que não tem nada a ver com o amor simplesmente humano das circunstâncias do mundo, né? E ele aí vai dizendo, e nós, para finalizar, por hoje, nós leríamos somente mais essa página com a devida reflexão. E aí diz, pois da mesma forma, ele continua o mestre falando lá no livro, pois da mesma forma que o amor vos coroa, assim ele vos crucifica. E da mesma forma que contribui para vosso crescimento, trabalha para a vossa poda. E da mesma forma que alcança vossa altura e acaricia vossos ramos mais tenros que se embalam ao sol. Assim também desce até vossas raízes e as sacode no seu apego à terra. Como feixes de trigo, ele vos aperta junto ao seu coração. Ele vos debulha para expor vossa nudez. Ele vos peneira para libertar-vos das falhas. Ele vos moe até a extrema brancura. Ele vos amassa até que vos torneis maleáveis. Então, ele vos leva ao fogo sagrado e vos transforma no pão misto do banquete divino.
todas essas coisas, o amor operará em vós, para que conheçais os segredos de vossos corações e com esse conhecimento vos convertais no pão místico do banquete divino. Parece até as palavras do próprio Jesus, quando advertia lá os seus discípulos que até hoje, na sagrada, né, comunhão da missa, se faz toda essa simbologia, mas que ninguém, talvez, se espere nunca nessa interiorização profunda para perceber a grandeza dessas afirmativas, né? Então, os fiéis ali se colocam daquela posição de que estão procedendo daquela comunhão e com aquela hóstia eles serão libertos e tal. Mas isso é apenas uma incompreensão, né, de todo esse processo, né? Porque aí nós faríamos a reflexão para que seria essa coisa, né? Esse banquete divino que o mestre está oferecendo aí. A reflexão, nós diríamos, aliás, nós estaríamos nos dirigindo para a parte do discipulado, né? Que, ao fazer-se a opção pelo autodesenvolvimento, abraçando-se à causa do amor incondicional, a consciência viverá o seu interno confronto e provação. Nesse aspecto que se assemelha ao caminho do discipulado, o ser será testado em todas as suas virtudes e potencialidades, mesclados a sofrimentos kármicos, à base de sua submissão à lei universal de equilíbrio. É longo e sofrido o processo de crescimento individual para a senda de ascensão à sabedoria. E aí faríamos o comentário final dessa parte. Portanto, esse contato direto como discípulo de um mestre de sabedoria significaria um salto consciencial que pode diminuir muito o número de encarnações necessárias a esse desenvolvimento. Existe uma conhecida afirmação nos meios correspondentes de que, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Mas não se fala em qualquer garantia do êxito do empreendimento. Não há muito que acrescentar sobre o tema, principalmente por se tratar de assunto de domínio de uns poucos, e estes nunca fazem alarde ou comentários específicos. Mas, com absoluta certeza, a temática do amor, inicialmente focalizado pelo texto poético, diz respeito a esses rigores do contato mestre-discípulo, que só os agentes envolvidos podem conceituar integralmente. Por outro lado, os rigorosos preceitos desenvolvidos e praticados nas tradições budistas dos templos iniciáticos também se assemelham em rigidez e disciplina necessária ou prescrita ao conceito de acesso à hierarquia dos eleitos. E aqui nós faríamos um ponto final por hoje, porque essa temática vai até a conclusão final do livro, que demanda ainda, digamos assim, apenas essa parte que focalizamos, aí cerca de 1/10 do conteúdo. E não sei se valeria a pena a gente, digamos, dar continuidade a isso, porque é uma temática assim, um tanto inesperada e até apresentando uma faceta que foge um pouco assim da tradição comum, né? Porque a humanidade, de uma maneira geral, imagina que tudo isso, esse processo de crescimento em direção ao ser verdadeiro, é uma coisa que as religiões atendem plenamente. E nós vemos que a história é bem mais um pouco complexa em relação a isso. Na verdade, quem não conceitua essa questão da reencarnação tem muita dificuldade em entender essas mensagens que são aqui
fornecidas, como num livro desse aqui. Mas o fato é que a gente vai descobrindo que o ser humano é imortal. E se ele é imortal, então não existe limitações. Essa coisa dos calendários terrestres pouco significa. A gente não precisa ficar amarrado a um tempo prescrito. Isso não existe nesse processo. E, ao longo da história, aí, que a gente poderia examinar nesse próprio livro aqui, nós íamos descobrindo todas essas sugestões que o mestre vai fornecendo, e a gente vai descobrindo que, no fundo, muita coisa já foi dita de maneira semelhante através dessas tradições, que, inclusive, a nossa sociedade teosófica, com a sua literatura e com seus exemplos, com os seus próprios agentes que já experimentaram assim toda essa carga de conhecimento. Então, nós vemos que o mundo está, de uma certa forma, bem servido em termos de esclarecimento, mormente agora, nessa época em que podemos até, sem estarmos presentes, ter toda essa possibilidade aqui de fazer essa troca de informações. Mas, assim, meus irmãos, eu dou por encerrado hoje essa parte inicial, mas eu vejo que realmente esse livro abre uma perspectiva assim, muito interessante quando a gente quer examinar olhando por esse lado. Eu estou aberto aqui a qualquer pergunta assim, que for feita nessa direção, ou, quem sabe, até esclarecendo melhor todas essas perspectivas apresentadas.